A luta de Jó, o homem que desafiou o sofrimento extremo e encontrou Deus. A história de Jó é uma das mais fascinantes e inspiradoras da Bíblia. Ele vivia na terra de Uz, um lugar descrito como próspero e abençoado. Jó era um homem íntegro, descrito como justo e temente a Deus. Ele possuía uma grande riqueza, com muitos rebanhos, servos e uma vasta propriedade. Além de tudo isso, Jó tinha uma família numerosa, 7 filhos e 3 filhas. Sua devoção a Deus era tamanha que regularmente ele oferecia sacrifícios, não só por si mesmo, mas também por seus filhos, temendo que, de alguma forma, eles tivessem ofendido a Deus em seus corações. Jó não só possuía riquezas materiais, mas também espirituais, sendo admirado por todos ao seu redor por sua bondade e retidão. Era o exemplo perfeito de como viver uma vida abençoada e em harmonia com Deus e com o próximo. Vamos iniciar essa emocionante e impactante história de fé diante de muito sofrimento. Mas antes, gostaria de pedir a todos para que colaborem com o nosso canal, apenas deixando o seu like e se inscrevendo no canal para aumentar o nosso engajamento e o YouTube possa entregar esse vídeo a mais pessoas. Conto com essa sua gentileza e colaboração, tá bom? Agora vamos ao vídeo. A história toma um rumo inesperado quando Satanás se apresenta diante de Deus. Em uma cena celestial que poucos imaginam, Satanás questiona a fidelidade de Jó. Ele sugere que a lealdade de Jó a Deus se devia apenas às bênçãos e à prosperidade que ele desfrutava. Satanás desafia Deus, insinuando que, se as bênçãos fossem retiradas, Jó certamente o amaldiçoaria. Toca em tudo o que ele tem, Satanás propôs, e verás que ele te amaldiçoará na tua face. Deus, conhecendo o coração de Jó, aceitou o desafio, permitindo que Satanás testasse sua fé, mas com a condição de que sua vida fosse poupada. Assim, começaria um dos maiores testes de fé já registrados, com Satanás determinado a provar seu ponto de vista. Em um único e trágico dia, a vida de Jó mudou para sempre. Mensageiros chegaram um após o outro com notícias devastadoras. Seus rebanhos foram roubados por inimigos, seus servos mortos e, finalmente, um forte vento derrubou a casa onde seus filhos estavam, matando todos eles instantaneamente. A dor de Jó era indescritível. Ele perdeu tudo o que tinha de mais precioso em um piscar de olhos. Diante dessa desolação, Jó rasgou suas roupas e raspou sua cabeça em sinal de luto, mas surpreendentemente, ao invés de amaldiçoar a Deus, ele se prostrou e adorou. Suas palavras ecoam até hoje como um testemunho de fé inabalável. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse momento de desespero, Jó mostrou que sua confiança em Deus ia além das circunstâncias materiais. Embora já tivesse perdido tudo, o teste de Jó ainda não havia terminado. Satanás, percebendo que Jó ainda não havia amaldiçoado Deus, pediu permissão para tocar em sua saúde. Deus permitiu, mas novamente impôs o limite de não tirar a vida de Jó. Então, Jó foi afligido por uma doença terrível. Chagas e feridas cobriam seu corpo da cabeça aos pés, causando-lhe uma dor imensa. Ele se sentava em cinzas e, em desespero, usava cacos de cerâmica para raspar as feridas. O homem, que antes era um dos mais respeitados em toda a terra de Uz, agora estava em um estado deplorável, sozinho em sua agonia física. Apesar disso, Jó não amaldiçoou Deus. Mesmo enfrentando o pior tipo de sofrimento, tanto emocional quanto físico, sua fé permanecia firme, embora seu corpo estivesse à beira do colapso. A esposa de Jó, vendo seu estado lastimável, também foi consumida pelo desespero. Incapaz de suportar ver o marido sofrer daquela maneira, ela se aproximou dele e questionou sua fé. Ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Para ela, a única saída para tamanho sofrimento era desistir, amaldiçoar a Deus e aceitar a morte como libertação.
No entanto, Jó respondeu com sabedoria e firmeza, dizendo: falaste como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus e não aceitaríamos o mal? Mesmo diante da sugestão de sua esposa, Jó se recusava a abandonar sua fé ou amaldiçoar o Criador. Sua resposta mostra uma compreensão profunda de que a vida está nas mãos de Deus e tanto as bênçãos quanto as dificuldades são parte de seu plano soberano. Diante do sofrimento de Jó, 3 de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram visitá-lo. Ao longe, mal puderam reconhecê-lo devido ao estado em que se encontrava. Chocados com o que viram, eles choraram, rasgaram suas roupas e jogaram poeira sobre suas cabeças, um gesto típico de luto profundo naquela cultura. Eles se sentaram com Jó no chão por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma única palavra. O silêncio era um reconhecimento da imensidão de sua dor. Esse gesto inicial de solidariedade demonstrava a compaixão dos amigos, mas, como veremos mais adiante, suas palavras posteriores não seriam tão confortantes. Esse longo silêncio antes das acusações é um dos momentos mais comoventes da história, mostrando que, às vezes, a presença silenciosa pode ser o maior consolo. Após 7 dias de silêncio, Jó finalmente quebrou o silêncio e expressou seu lamento de maneira profundamente angustiante. Ele amaldiçoou o dia de seu nascimento, desejando nunca ter vindo ao mundo. Suas palavras eram carregadas de uma dor insuportável, expressando o desejo de que a morte o tivesse levado antes de experimentar tanta desgraça. Jó não estava amaldiçoando Deus diretamente, mas sim sua própria existência, questionando por que havia nascido para sofrer. Esse lamento é um reflexo da luta emocional que muitos enfrentam em momentos de extrema dor e desespero. Mesmo sendo um homem de fé, Jó era humano, e seu sofrimento físico e emocional o levaram ao limite, onde até mesmo sua existência parecia ser um fardo insuportável. Depois do lamento de Jó, seus amigos começaram a falar. O primeiro a se manifestar foi Elifaz, que tentou consolar Jó, mas acabou sugerindo que ele deveria refletir sobre seus erros. Elifaz argumentou que Deus é justo e que tal sofrimento não viria sobre alguém sem motivo. Para ele, o sofrimento de Jó só poderia ser resultado de algum pecado oculto. Elifaz acreditava que Deus castigava os ímpios e abençoava os justos. Portanto, na sua lógica, Jó devia ter cometido algum erro para merecer tal punição. Embora suas palavras fossem bem intencionadas, elas não trouxeram conforto a Jó, que sabia em seu coração que não havia cometido nenhum pecado que justificasse tamanha dor. Essa conversa marca o início de um longo e complicado debate entre Jó e seus amigos. O segundo amigo a falar foi Bildade, que também seguiu a linha de raciocínio de Elifaz, mas de maneira ainda mais dura. Ele reforçou que Deus é justo e sugeriu que, se Jó estivesse sofrendo, era porque ele ou sua família haviam cometido algum erro. Ele chegou a insinuar que talvez os filhos de Jó tivessem morrido por causa de seus próprios pecados. Bildade acreditava firmemente que o arrependimento traria a restauração de Jó e que, se ele se voltasse verdadeiramente para Deus, seria perdoado e abençoado novamente. No entanto, Jó continuava firme em sua defesa, insistindo que era inocente e que, apesar de seu sofrimento, não havia cometido pecado. O diálogo entre eles revela as diferentes perspectivas sobre a relação entre sofrimento e pecado. Zofar, o terceiro amigo, foi o mais direto e severo. Ele acusou Jó de falar demais e sugeriu que Jó estava sendo punido ainda menos do que merecia. Para Zofar, a situação de Jó era uma clara consequência de sua hipocrisia. Ele afirmou que Jó deveria abandonar seu pecado e buscar a Deus com sinceridade para encontrar a paz.
Zofar, como os outros amigos, acreditava que o sofrimento era diretamente proporcional ao pecado e que Jó estava apenas colhendo o que havia plantado. Essa abordagem, no entanto, não trouxe conforto para Jó, que continuava a se defender. Ele sentia-se cada vez mais incompreendido e isolado em sua dor, enfrentando não apenas seu sofrimento físico, mas também a acusação injusta de seus amigos. Durante os longos diálogos com seus amigos, Jó expressou repetidamente o desejo de falar diretamente com Deus. Ele sentia uma necessidade profunda de entender o motivo de seu sofrimento. Jó nunca negou a soberania de Deus, mas, em sua humanidade, ele ansiava por uma explicação. Ele acreditava que, se pudesse apresentar seu caso diante de Deus, encontraria justiça. Seus amigos, porém, insistiam que ele devia estar errado e que sua dor era uma punição. Esse desejo de Jó por uma audiência com Deus reflete o anseio humano por respostas em meio à adversidade. Embora ele estivesse passando por um dos piores momentos de sua vida, sua fé permanecia firme e ele acreditava que Deus, de alguma forma, o ouviria. Finalmente, Deus responde a Jó, mas de uma forma inesperada. Ao invés de oferecer uma explicação detalhada sobre o motivo do sofrimento, Deus fala a Jó de um redemoinho, lembrando-o da vastidão de sua criação e de sua sabedoria infinita. Deus fez uma série de perguntas retóricas, destacando que Jó, como ser humano, não tinha capacidade de entender completamente os mistérios da criação e os planos divinos. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Perguntou Deus. Essa resposta divina não forneceu as explicações que Jó buscava, mas serviu para mostrar a ele a grandeza de Deus e a limitação da compreensão humana. Diante da majestade de Deus, Jó reconheceu sua pequenez e sua incapacidade de entender plenamente os caminhos divinos. Após ouvir as palavras de Deus, Jó se arrependeu de suas queixas e reconheceu a soberania absoluta do Criador. Ele admitiu que havia falado sobre coisas que estavam além de sua compreensão. Suas palavras foram poderosas. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse momento de reconciliação marcou uma transformação profunda em Jó. Ele não só aceitou o fato de que não podia entender os planos de Deus, mas também renovou sua confiança e reverência pelo Todo-Poderoso. A experiência de sofrimento, embora devastadora, levou Jó a uma nova e mais profunda relação com Deus, onde a confiança plena substituiu as dúvidas e questionamentos. Após esse diálogo entre Deus e Jó, o Senhor voltou-se para os 3 amigos de Jó. Deus os repreendeu severamente por terem falado de maneira incorreta sobre ele e por terem acusado Jó injustamente. Ele disse que não se agradava das palavras deles e por isso exigiu que eles oferecessem sacrifícios como sinal de arrependimento. Além disso, Deus instruiu que Jó orasse por seus amigos para que ele pudesse perdoá-los. Somente a intercessão de Jó traria a eles o perdão divino. Esse ato de intercessão por parte de Jó mostra que, apesar das acusações e julgamentos que sofreu, ele manteve um coração compassivo e disposto a perdoar aqueles que o haviam julgado erroneamente. Depois que Jó orou por seus amigos, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido. Na verdade, suas bênçãos foram dobradas. Jó recebeu o dobro de seus rebanhos e riquezas, e sua família foi restaurada. Ele teve outros filhos e filhas, e sua vida foi novamente preenchida de alegria e prosperidade. No entanto, o mais importante foi que a fé de Jó saiu ainda mais fortalecida desse teste. Ele não apenas recuperou suas posses materiais, mas também obteve uma compreensão mais profunda de Deus e de sua soberania. A restauração de Jó é um lembrete de que, embora possamos passar por períodos de intenso sofrimento,
A fidelidade a Deus pode nos levar a uma renovação ainda maior do que aquilo que foi perdido. A história de Jó nos oferece uma compreensão profunda do sofrimento humano. Ela desafia a visão simplista de que o sofrimento é sempre uma consequência direta do pecado. Jó era um homem justo e, no entanto, sofreu terrivelmente. Isso nos ensina que, embora não entendamos completamente o motivo pelo qual Deus permite que certas coisas aconteçam, podemos confiar que Ele tem um plano maior. O sofrimento de Jó não foi uma punição, mas sim um teste de sua fé, algo que ele passou com integridade e resiliência. Em nossas próprias vidas, enfrentamos momentos de dificuldade que não parecem ter explicação imediata. E Jó nos lembra que Deus sempre tem o controle. Uma das maiores lições da história de Jó é sobre a importância da resiliência. Jó perdeu tudo, sua família, suas riquezas e até sua saúde. Contudo, ele nunca abandonou sua fé em Deus. Mesmo quando parecia que tudo estava contra ele, Jó se manteve fiel. Sua resiliência diante de tamanha adversidade é um exemplo para todos nós. Ele nos mostra que, embora a vida possa ser incrivelmente difícil, é possível manter a fé e a integridade, mesmo nos piores momentos. Em tempos de crise, a história de Jó nos inspira a não desistir, mas a continuar confiando em Deus, sabendo que Ele está sempre presente, mesmo quando não podemos vê-lo. Outro ponto importante na história de Jó é a falta de empatia por parte de seus amigos. Ao invés de confortarem Jó, eles o acusaram, aumentando ainda mais seu sofrimento. Isso nos lembra da importância de sermos compassivos e cuidadosos com as palavras quando estamos diante do sofrimento alheio. Nem sempre temos as respostas para os problemas das outras pessoas. E muitas vezes, o simples ato de estar presente, sem julgamentos, pode ser o maior conforto que podemos oferecer. Jó sofreu não apenas pelas tragédias que enfrentou, mas também pelo peso das acusações injustas de seus amigos. Em nossas próprias vidas, somos chamados a sermos mais empáticos e a oferecer apoio em vez de julgamento. A paciência de Jó é outra característica que brilha ao longo de sua história. Ele suportou sua provação com uma paciência incomum. Embora tenha questionado seu sofrimento, Jó nunca perdeu sua fé em Deus. A paciência de Jó se tornou um exemplo clássico de como devemos agir em tempos de tribulação. No mundo moderno, onde buscamos soluções rápidas para tudo, sua paciência nos desafia a confiar nos tempos de Deus e a esperar sua intervenção com fé e calma. A história de Jó nos ensina que, embora as respostas e a restauração possam não vir imediatamente, Deus sempre age no tempo certo. Além da restauração material, a história de Jó fala sobre uma profunda restauração espiritual. O relacionamento de Jó com Deus foi renovado e fortalecido após seu sofrimento. Ele passou a ver Deus de uma maneira mais clara e íntima, e isso trouxe uma transformação espiritual em sua vida. Essa restauração espiritual é um lembrete de que, às vezes, o sofrimento pode nos aproximar ainda mais de Deus. Quando passamos por momentos de dificuldade, temos a oportunidade de crescer espiritualmente e de desenvolver uma fé mais profunda e madura. Para Jó, o sofrimento serviu como uma ponte para uma comunhão ainda mais próxima com o Criador. A história de Jó também fala sobre redenção. Após seu período de sofrimento, Jó foi não apenas restaurado, mas também redimido. Ele foi vindicado por Deus, e aqueles que o haviam julgado foram repreendidos. Isso nos ensina que, embora possamos ser injustamente acusados ou mal compreendidos, Deus é o único juiz verdadeiro, e Ele conhece nossos corações. A redenção de Jó nos mostra que, no final, Deus trará justiça e restauração para aqueles que permanecem fiéis a Ele. Assim como Jó foi vindicado, podemos confiar que, em nossa própria jornada, Deus trará justiça e nos recompensará por nossa fidelidade.
Em nossa vida moderna, muitas vezes enfrentamos dificuldades que nos fazem questionar o porquê de certas coisas acontecerem. A história de Jó nos lembra que, mesmo quando tudo parece desmoronar, a fé é a chave para superar os desafios. Podemos não entender os motivos das nossas lutas, mas assim como Jó, devemos confiar que Deus está no controle. As provações de Jó nos ensinam que, mesmo em meio ao sofrimento inexplicável, podemos encontrar forças em nossa fé. Ela nos encoraja a continuar confiando, mesmo quando a resposta de Deus não é imediata, ou quando o sofrimento parece insuportável. Um dos principais temas da história de Jó é a soberania de Deus. Embora Jó tenha sofrido terrivelmente, ele nunca perdeu de vista o fato de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mesmo quando não entendemos suas ações, sabemos que ele tem um propósito maior. Jó não sabia do diálogo entre Deus e Satanás, mas ele confiou na bondade e justiça de Deus. Isso nos ensina que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo em nossas vidas, devemos confiar que Deus tem o controle e que Ele trabalha todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos enxergar o plano completo. Outro ponto significativo é o papel da intercessão. Deus pediu que Jó orasse por seus amigos, aqueles que o haviam acusado injustamente. Jó poderia ter guardado rancor, mas escolheu perdoá-los e orar por eles. Esse ato de intercessão foi crucial para o perdão deles. Em nossas próprias vidas, somos chamados a interceder por aqueles ao nosso redor, mesmo por aqueles que nos causaram dor. A história de Jó nos ensina que a intercessão é uma ferramenta poderosa, tanto para trazer cura e restauração para os outros, quanto para nós mesmos. O perdão e a oração são atos transformadores que podem mudar nossas vidas e as dos outros. A história de Jó, apesar de ter ocorrido milhares de anos atrás, é incrivelmente relevante para os dias de hoje. Ela nos ensina sobre fé, resiliência, paciência e a soberania de Deus. Jó enfrentou perdas inimagináveis, mas mesmo assim manteve sua fé e foi recompensado por isso. A lição mais importante que podemos tirar dessa história é que, independentemente do que enfrentamos, Deus está sempre no controle. Ele vê o que não podemos ver e trabalha em nossos corações, mesmo no meio do sofrimento. Se aprendermos a confiar nele, assim como Jó confiou, podemos ter certeza de que, no final, Deus restaurará tudo e trará uma bênção ainda maior do que podemos imaginar. Peço-lhe que não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no canal para ajudar no nosso trabalho e no crescimento no canal. Que Deus, nosso Senhor, abençoe você e a sua família.